Olha, nesta semana, a Unicef, o Fundo das Nações Unidas para as Crianças, em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, divulgou o relatório da violência contra crianças e adolescentes no Brasil. O levantamento apontou que nos últimos 3 anos, 15 mil crianças e adolescentes até 19 anos foram mortos no Brasil de forma violenta. Infelizmente, assim como outros tipos de violência que atingem a população brasileira, os jovens, homens, negros, pretos ou pardos são os mais atingidos. De acordo com o relatório, a taxa de mortes violentas para um grupo de 100 mil negros é de 18,2, enquanto os brancos a taxa é de 4,1. Podemos dizer que o risco de um adolescente negro ser assassinado no Brasil é 4,4 vezes superior a de um adolescente branco. E é sobre esse assunto que a gente vai conversar agora com André Pereira Santos, ele que é delegado da Polícia Civil e presidente da Associação dos Delegados de Polícia aqui do estado de São Paulo. Ele já está aqui. Muito boa tarde, seja bem-vindo. E muito boa tarde, seja bem-vindo. Muito boa tarde, obrigado pela oportunidade. Queria que o senhor começasse explicando para a gente por que ainda é tão alta essa violência contra crianças e adolescentes aqui no Brasil. A gente tem diversos fatores, mas no que tange às mortes violentas, a gente pode elencar o envolvimento das crianças e adolescentes no tráfico de drogas, no uso de drogas, cooptação por organizações criminosas e envolvimento com a criminalidade. Isso é muito comum. A gente tem essas pessoas em formação ainda vulneráveis, então elas, por circunstâncias até mesmo sociais, elas são utilizadas pelas organizações criminosas para a realização de suas atividades, ali como a distribuição de drogas, venda de drogas, e nesse contexto ela termina se inserindo num ambiente violento e termina sendo vitimizada muitas vezes em pagamento ou em cobrança de dívidas do tráfico, enfim, da realização daquelas atividades ali em que elas estão inseridas. É um dado alarmante, né? Esse de que a gente tem essa quantidade alta de mortes de crianças e adolescentes, sobretudo de uma maneira tão trágica como essas aí, que são mortes violentas, né? Doutor André, boa tarde, muito obrigado por aceitar o nosso convite aqui. O racismo ainda muito presente em nossa sociedade é um dos motivos por que adolescentes negros são os mais atingidos pela violência? Nós temos um racismo estrutural na sociedade brasileira, né? Isso são dados, são estudos comprovados de que nós temos esse racismo muito forte na nossa sociedade, né? Decorrente de processos históricos. Então, isso tem impacto também no que tange aos jovens, né? O jovem negro de periferia, ele sofre em decorrência desse racismo estrutural na nossa sociedade, né? Que vem de décadas e que a gente ainda não conseguiu fazer frente a esse problema de maneira eficaz. Portanto, nós vivemos hoje reflexos de um racismo que já existe há bastante tempo em nossa sociedade e que não temos medidas eficazes para o enfrentamento desse problema ainda. E como que o senhor avalia, né, o que precisa mudar no nosso país para que essa realidade seja diferente, para a gente comece a mudar um pouco essas mortes violentas dos jovens, em especial dos negros? Quando a gente coloca a questão dessas mortes violentas, a gente está falando não apenas de segurança pública, mas a gente está falando também de serviço social, a gente está falando de oportunidades para que esses jovens não ingressem na criminalidade. A gente está falando também da estruturação das famílias para que possam cuidar dos seus filhos no momento em que saiam para trabalhar e o tráfico, a criminalidade não tomem conta da vida daquele jovem. Portanto, a gente está falando de políticas públicas eficientes que possam tratar dessa questão de maneira multifocal. É importante destacar isso. Não é um problema apenas de segurança pública a alta taxa de morte desses jovens. A gente tem um contexto aí multifocal e que depende de medidas interdisciplinares de várias agências, né, do serviço público, ou seja, de vários aspectos do serviço público, assistência social, oportunidades, educação, sobretudo, para a gente poder fazer frente a esse problema de maneira eficiente e eficaz.
Doutor André, o relatório apontou ainda que houve um aumento na parcela de mortes de jovens causadas por intervenção policial. Em 2021, as intervenções foram de 14% e em 2023 subiu para 18,6%. E aí tem explicação para isso também? Muitas vezes, como eu disse, essas intervenções elas ocorrem no enfrentamento a um determinado crime. E como eu disse, a gente tem, de fato, esses jovens inseridos num cenário de criminalidade muito relacionado ao tráfico de drogas. Também a crimes patrimoniais, roubos e furtos. Então, as intervenções policiais, elas ocorrem muitas vezes nesse contexto, no contexto de uma atuação policial no enfrentamento ao tráfico ou a crimes patrimoniais ali de um roubo em que aquele autor do crime termina se evadindo ou entrando em confronto com as forças policiais. Então, nós repetimos, não apenas de segurança pública, é um problema de educação, é um problema de oportunidades para que esses jovens não entrem na criminalidade, seja no tráfico, ou no roubo, ou em furto, e a gente não tenha a necessidade do confronto policial, sobretudo com esses jovens, né, que infelizmente não têm uma formação ainda talvez consolidada, né, no aspecto psicológico, tem uma desestruturação familiar e acabam enveredando para a criminalidade e são vítimas aí tanto por parte dos criminosos quanto quando entram em confronto com as forças policiais. Tá certo, doutor André, muito obrigado pela sua participação. Infelizmente é um problema de toda a sociedade que tem que muito olhar para esse lado também. Obrigada pela sua participação, seja sempre bem-vindo. Eu que agradeço. Obrigado, doutor André. Muito obrigado.